Recentemente encontraram um templo em Jerusalém que não é exatamente o Templo de Jerusalém. É essa estrutura feita numa encosta de pedra não muito longe de onde ficava o famoso Templo de Salomão. Mas esse é um templo diferente. Nesse vídeo a gente vai ver os detalhes dessa descoberta, direto do artigo publicado pelos arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel, e vamos considerar também aqui as implicações dessa descoberta para o nosso conhecimento histórico sobre como de fato era a religião praticada naquele contexto. Antes, eu agradeço a Insider por apoiar esse vídeo, né? Vocês já conhecem a Insider, que faz, por exemplo, essas tech t-shirts, né? As camisetas tech que eu estou sempre usando aqui, que não precisam ser passadas, não desbotam, são extremamente práticas e confortáveis, e com o cupom aqui do canal, que é o cupom ESTRANHA, vocês conseguem desconto em toda a loja, né? Então é só entrar no site pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, que fazendo dessa forma, inclusive, o cupom já é aplicado automaticamente lá no carrinho. Então depois dá uma passada lá no site, que eu recomendo fortemente as roupas da Insider. Mas voltando para o assunto do vídeo, né, essa notícia sobre esse outro templo de Jerusalém saiu em alguns portais aqui no Brasil, né, como por exemplo esse aqui, que diz santuário selado há quase 3.000 anos é descoberto em Jerusalém, mas como eu disse, eu vou seguir as informações diretamente pelo artigo acadêmico que foi publicado na revista da Autoridade de Antiguidades de Israel, que é esse aqui: Evidências de adoração nos ambientes cortados em pedra na encosta oriental da cidade de Davi, Jerusalém. E os ambientes que estão sendo referidos aí no título, né, são essas 8 salas que vinham sendo escavadas desde 2010, 2011, mas inicialmente, antes de uma análise mais aprofundada dos dados que foram obtidos ali, as primeiras suspeitas dos arqueólogos era de que esses ambientes eram túmulos. Só que essa conclusão inicial provisória, né, foi recentemente discutida e revista num artigo de 2024 por causa de uma série de objetos e estruturas que foram encontradas ali e que são claramente evidência de uso cultico, né, religioso. Então está mais caracterizado como um complexo cultural, né, um templo, do que uma coleção de túmulos. E isso fica bem claro, principalmente quando a gente analisa 3 cômodos, né, 3 desses ambientes que têm características ali muito marcantes. Então esse aqui mais especificamente é o mapa, né, desses ambientes, e a gente vê que são 8 ambientes, então está numerado aqui de 1 a 8, esse oitavo ele é diferente, ele é mais antigo também, mas os que mais interessam aqui para nós vão ser o ambiente 5, ou a sala 5, a sala 4 e a sala 1, que tem os elementos mais interessantes ali, mas é um complexo mesmo de várias salas, né? E aqui, deixa eu pegar uma imagem, isso aqui é uma reconstrução artística das salas de 1 a 5, essa é a sala 5, que tem esses padrões muito enigmáticos, a sala 4, que tem uma estrutura fundamental aqui no centro, e a sala 1, aqui do lado, que também tem uma estrutura, um indício de uma estrutura muito interessante aqui, e a gente vai ver ponto a ponto a relevância disso, né? Então vamos começar pela sala 4, porque na sala 4 desse... Aqui, vocês podem ver que o ambiente ele é feito direto na pedra, não são tijolos, por exemplo, nem pedras empilhadas. É realmente como se fosse um túnel, né? Você escava e cria um ambiente a partir da pedra, por isso que ele está sendo chamado de complexo cultico feito em pedra, né? Rock cut rooms, né? Esses quartos cortados na pedra. E aí aqui a gente tem as paredes, e nessa parte mais ao fundo aqui do ambiente, a gente tem uma estrutura que é uma plataforma, essa parte aqui mais baixa, e em cima dessa plataforma tem simplesmente uma estela. É uma pedra também, mas não é uma pedra, não é qualquer pedra. É uma pedra erguida, uma pedra levantada, chamada de macebá em hebraico, e a gente encontra isso em traduções ao longo do mundo inteiro, né? Mas nessa região especificamente em Israel isso é chamado de macebá, que são pedras que marcam lugares especiais, lugares sagrados. Então marcam um local onde algo muito importante aconteceu, sobretudo uma revelação divina, uma visitação dos deuses, um lugar que serve como uma espécie de portal para o mundo celestial ou o mundo dos deuses, ou então marca, tem um evento muito interessante, né, uma história muito interessante no Gênesis, que fala da história de Jacó, que Jacó deitou sobre uma pedra, ele teve uma visão de anjos subindo e descendo, ele constatou que aquela era a casa de Senhor, então ele dá o nome daquela região de Betel, que significa casa de Deus, e ergue a pedra que ele usou, que ele deitou sobre ela, para marcar aquele lugar, unge com óleo, né, para marcar essa sacralidade, e inclusive estabelece alguns cultos, algumas ofertas que deveriam ser feitas naquele lugar, né, na sequência do texto. Então, assim, independente disso ter acontecido ou não, o que interessa é que isso estava no horizonte cultural
das pessoas que produziram os textos bíblicos. Então isso acontecia na realidade em diferentes regiões, e isso era feito por diferentes pessoas para marcar diferentes situações, né? Mas sobretudo situações relacionadas ao sagrado. Então o fato de terem encontrado uma macebá, né, uma estela nesse ambiente, indica, por comparação com outros altares, outros complexos culticos também da região ali do Levante, até de Israel e Judá mesmo, de que isso era um complexo cultico, um lugar utilizado para adoração. E de novo, isso está em Jerusalém, que era, segundo os textos bíblicos, o centro oficial da adoração de Yahvé, né, do Deus patrono ali da região de Judá e de Israel, pelo menos de 1000 mais ou menos até o século VI, 500 e uns quebrar, 582, 586, quando a Babilônia destrói o templo. Então a gente teria, por isso que eu estou chamando isso aqui de um templo paralelo, né? E não, esse não é o único indício de que essa estrutura era um complexo cultico em Jerusalém, mas também tem outra, aqui de novo uma outra... essa macebá vista de cima também, e inclusive os pesquisadores apontaram que essa pedra, né, essa estela, foi encontrada coberta de terra, ela não estava destruída, ela não estava jogada, ela não estava assim, num canto de forma qualquer, não, ela estava acomodada, deitada com terra sobre ela, como se isso tivesse sido cuidadosamente ocultado. A gente vai voltar a esse ponto mais para frente. Mas antes disso, vamos para a quinta sala, que também tem uns elementos interessantes. O primeiro deles são esses sulcos, né, que são marcados aqui no chão, né, aprofundados. Esse chão é aprofundado. Para que uso, a gente não sabe. Os arqueólogos que fizeram a pesquisa ainda não têm nenhuma conclusão, nenhum palpite muito forte. Algumas sugestões que eles colocam é que isso poderia ser uma infraestrutura para encaixe de alguma coisa de madeira que não sobreviveu ao tempo, né? Muita coisa que é feita de madeira a gente perde e as coisas de pedra sobrevivem mais tempo. Então pode ser que a gente tenha essa infraestrutura de pedra, mas não tem a superestrutura, por assim dizer, de madeira, que poderia ser, por exemplo, um tear, já que alguns pesos de tear aparecem também nesse cômodo. Isso poderia ser usado como uma espécie de prensa para extrair azeite de oliva ou então extrair suco da uva, que essas coisas, né, suco de uva barra vinho barra azeite, era utilizado em contextos culticos, né, como oferenda. Então isso poderia estar relacionado a isso de alguma forma, uma espécie de mini prensa, mas isso não tem paralelo nenhum em nenhum outro sítio arqueológico que a gente encontra em Judá, nem em Israel, nem nas proximidades, né? Então realmente é algo que está bem aberto ainda a interpretação disso. Mas uma coisa que dá para entender mais facilmente para que servia, é essa câmara que está no fundo aqui do quarto 5, que é uma câmara que está repleta de objetos. Estava, né? Agora os caras já escavaram, já tiraram, separaram, catalogaram tudo bonitinho. Mas isso estava repleto de objetos em várias camadas, o que indica que esse quarto era utilizado como uma favissa ou como uma genizá, que, como se diz no contexto mais recente judaico, né? Mas o termo favissa é mais neutro, que é uma espécie de quarto em que objetos sagrados ou de valor, seja real ou simbólico, eram guardados porque não estavam mais em uso, mas eram preciosos demais para serem jogados fora. Então, no caso das genizás hoje, né, e nos tempos medievais também, a gente tem muitos textos, às vezes uma carta até de um rei para outro rei, ou um governador para alguém, e nessa carta o nome de Deus aparece. Então, automaticamente, esse documento ele passa a ter uma qualidade diferente, né, relacionado ao sagrado. Então você não pode jogar isso no lixo comum. Só que você não pode deixar isso acumular também os ambientes que estão em uso. Então você reserva aquilo numa genizá, né? Então as genizás são isso. E as favissas, isso aparece em outros contextos. Eu fiz um vídeo sobre religião grega antiga aqui no canal também, que eu falo sobre isso. Quando você tem alguns ídolos, né? Alguns ícones, estátuas de deuses que estão muito comprometidas, que foram feitas de madeira e estão meio apodrecendo, que foram feitas de bronze e estão oxidando, você não pode jogar isso fora porque é sagrado, mas você não quer deixar isso também poluindo o ambiente ali em termos visuais e espaciais. Então você enterra aquilo de forma cerimonial em alguns poços votivos, né, onde isso é depositado. E isso é um tesouro gigantesco para a arqueologia e para a história, porque os caras tomam todo esse cuidado de esconder isso, né? Essa câmara especificamente estava selada por uma outra parede, então isso se preserva com muito mais facilidade ao longo do tempo, e aí quando você encontra um desse, uma explosão de materialidade que vai ser interpretada ali pelos arqueólogos e gerar muito conhecimento sobre o passado, né? Então tinha uma favissa nesse cômodo, né, no quinto, que também indica que era um ambiente cultico, já que esse tipo de estrutura está associado a locais associados ao sagrado. E que tipo de objeto estava presente aqui? Vários jarros que
provavelmente eram utilizados também em oferendas ou para outros propósitos. Aqui os autores especificam, né? Tinham pesos de tear, como eu disse, alguns fragmentados e outro inteiro. Alguns selos em pedra, né, ou em cerâmica, outro material que você marca assim usando cera, por exemplo, como selos de carta, né? Escaravelhos aqui é o objeto arqueológico, não é o animal, mas são alguns objetos oblongos que a gente encontra muito no Egito também, na região do Levante como um todo, que eram utilizados às vezes como amuletos, às vezes como selos também, pequenas estatuetas, pedras de amolar, contas ou miçangas também, que faziam parte de alguns objetos culticos, vasos de pedra, ossos de peixe e ossos de animais. Isso poderia estar associado à alimentação no local ou também a sacrifícios de animais, mas a questão do osso de peixe já é um pouco mais estranha, né? Porque o peixe não aparece como um animal utilizado ritualmente, né, nesses contextos. Mas de qualquer forma, então a gente tinha essa faviça selada no cômodo 5, que é mais um indício de que esse é um ambiente cultico em Jerusalém, muito próximo do templo, né? Longe o suficiente para não ser parte do complexo do templo, mas perto o suficiente para a gente ver que tinha realmente ambientes associados à adoração, de que Deus a gente não tem elementos suficientes para dizer se era outro complexo já vista ou se era um complexo para adoração de outros deuses que a gente tem disso que eram adorados também em Judá e Israel, como Baal, Asherá, Astarte e por aí vai, né? Não dá para saber exatamente que Deus que é, porque não tem inscrições, questão textual que costuma dar mais informações sobre isso, não está muito presente. Então as informações são um pouco precárias, mas a gente tem esse mínimo, pelo menos, para dizer que era um local com esse aspecto religioso. E uma coisa importantíssima é que esses objetos encontrados nessa faviça do ambiente 5 são as principais evidências que a gente tem para datar esse santuário. É justamente comparando o estilo das cerâmicas, dos selos, das estatuetas e dos outros artefatos que foram encontrados ali com outros artefatos de outros sítios arqueológicos que a gente consegue estimar o período de uso desse espaço. E a estimativa é de que esse templo paralelo, por assim dizer, teria sido usado a partir de 1300, 1200 mais ou menos, que é o final da Era de Bronze, né, antes da construção do primeiro templo de Jerusalém, né, que é o Templo de Salomão, que dataria ali inicialmente por volta do ano 1000, um pouco depois disso. E esse templo paralelo teria continuado em uso até meados da Era de Ferro 2B, né, por volta ali de 750 a.C. Então já mais de 200 anos depois de Salomão. Então a gente tem aí pelo menos uns 500 anos aí de uso desse espaço cultico. Então não é uma coisa também, uma aventura de algum sacerdote mais heterodoxo que decidiu abrir a sua própria igreja de esquina, como se fosse isso. Não, é um ambiente que realmente foi utilizado por muito tempo e, de novo, né, muito próximo ao Templo de Jerusalém. E aí, no quarto 1, a gente tem uma estrutura interessante também, vou até mostrar por essa imagem aqui, que é uma parte mais elevada, uma espécie de outra plataforma também, e um canal, um pequeno canal que vai dessa região elevada até o lado de fora aqui do quarto. Então, o que se especula aqui, o que esses autores do artigo, esses arqueólogos, acreditam que fosse essa estrutura, é que essa plataforma poderia ser a base de um altar, já que a gente tem aqui um elemento que aponta para essa presença divina e a faviça, né? Se isso é um complexo religioso, cadê o altar disso aqui? Então, provavelmente, que o altar é diferente, né, da marcação da presença do Deus, né? A estela geralmente representa a presença do Deus ou dos deuses, e o altar é onde você faz os sacrifícios, as oferendas para esse Deus. Então, são coisas diferentes. Se a gente fosse fazer uma equivalência com o Templo de Jerusalém, isso seria mais ou menos equivalente ao Santo dos Santos, que é onde está a presença mais densa, mais real, assim, na perspectiva daqueles que cultivam a divindade do Deus, e o altar no Templo de Jerusalém está de fora do templo, não está nem na parte coberta do templo, porque você queima animais, a fumaça tem que subir para os céus, né, em direção ao Deus, que apesar de estar presente concretamente na forma da pedra, ele também está presente na forma, por essa imaginação religiosa, né, dos deuses celestiais. Então você entrega, apesar de você ter uma estátua, às vezes representando o Deus, você nem sempre coloca as oferendas ao pé da estátua, mas você também faz essas oferendas subirem, né, como aroma agradável para ser recebida lá por esse Deus também, de alguma forma, está presente no céu, né? Essa questão da fisicalidade dos deuses na imaginação religiosa antiga não é nada lógica, né? Não é uma questão geográfica que você pode definir por um GPS onde é que está o Deus, né? Ele está mais ou menos em vários lugares ao mesmo tempo, mas sobretudo em alguns lugares especiais, é uma coisa complexa. Mas de qualquer forma, então, se isso era uma base para um altar, faz sentido esse canal aqui como um dispositivo para que os líquidos
líquidos como o vinho, o azeite, a gordura da carne, a água da carne, às vezes de um preparo também cultico aqui sobre esse altar, pudessem escoar para o lado de fora do ambiente. Então, a especulação, né, é de que esse quarto 1 aqui fosse o quarto onde o altar estava presente. Mas aí beleza, né? E quais são as implicações dessa descoberta para a história dos antigos reinos de Judá e de Israel, né? Como que isso complementa ou contradiz aquilo que a gente encontra na Bíblia, por exemplo, sobre a prática religiosa nesse contexto? Então, tem vários pontos, né? Um primeiro ponto é que os textos bíblicos, eles foram escritos a partir de uma perspectiva de um grupo, né, de uma expressão religiosa particular em Judá, sobretudo Judá, mas Judá e Israel, que é uma perspectiva já vista, né, de valorização, sobretudo, desse Deus patrono Javé em detrimento, né, contra os outros deuses, inclusive suprimindo muitas vezes a importância desses outros deuses para o povo, como se houvesse um culto correto, que é o culto de Javé, que fosse interrompido e pervertido ao longo do tempo, ora por um rei, ora pelo povo desobediente, etc. Né? Mas do ponto de vista da história da arqueologia, é importante a gente segurar assim, qualquer compromisso teológico, denominacional, pessoal que a gente tem com esse texto e reconhecer que os textos bíblicos são algumas de uma variedade gigantesca e quantitativamente enorme mesmo de evidências sobre esse mesmo período histórico. Então, assim, a gente tem nos textos bíblicos uma perspectiva sobre o que acontecia naquela região. Então ela vai dar certas ênfases que quando a gente vai para a arqueologia parece sobrevalorizado, enquanto que o culto popular, o que as pessoas de fato faziam, a religião que de fato acontecia, era muito diferente da religião que os autores da Bíblia queriam que tivesse acontecido, esperavam que acontecesse. É como, fazendo uma comparação, é como se a gente pegasse os documentos oficiais da Igreja Católica e tentasse extrapolar isso para falar como que os católicos viveram ao longo do tempo. Só que sendo que quando você compara esses textos conciliares e bulas papais com o que de fato uma devota católica no interior do Maranhão ou no interior do Sri Lanka está fazendo, é muito diferente da expectativa do centro religioso, por assim dizer, né? Então, quando a gente vai para a arqueologia, a gente encontra um testemunho de uma variedade, uma diversidade de experiência religiosa que coloca essa questão o testemunho dos autores bíblicos em perspectiva, né, como uma das visões sobre a religião, sobre a forma legítima de cultuar. Quando um autor bíblico, por exemplo, critica um rei falando que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele ergueu lugares altos, outros templos, etc. Essa é a perspectiva principalmente do sacerdócio de Jerusalém, né? Das pessoas que estão próximas ali do culto de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Mas se o rei fez isso, ele não via isso como mal aos olhos do Senhor, né? Ele via como o que ele achava que deveria fazer. Quando o povo daquela região cultuava os seus deuses domésticos, carregava estatuetas de lá para cá, a gente tem milhares de estatuetas culticas encontradas em Israel e em Judá, e eles faziam o que eles achavam que era bom aos olhos do Senhor ou da Senhora, pensando em Asherá ou outros deuses e deusas. Então eu acho que essa é uma primeira reflexão interessante do ponto de vista da história da arqueologia, né? Da gente considerar que a realidade da experiência religiosa nesse local é muito variada mesmo, e esse é um testemunho, né? O fato de existir esse complexo tão perto de Jerusalém, inclusive ali, é um testemunho interessante dessa variedade de experiência religiosa e de locais considerados legítimos para o culto, independente do que os autores bíblicos vão dizer depois, né? Então esse é um primeiro ponto. Outro ponto interessante é que no texto bíblico a gente também encontra informações, né? A gente encontra a ideia de que alguns reis, como principalmente Ezequias e Josias, ali na virada do 8º para o 7º século a.C., fizeram reformas culticas, né? Reformaram o culto, eliminando templos e sacerdócios que eles consideravam contra a vontade de Javé e estabelecendo um culto mais centralizado em Jerusalém para Javé, né? E parece que isso realmente aconteceu historicamente. Enquanto alguns reis valorizaram o culto de Baal e outros deuses, outros reis valorizaram de forma mais exclusiva o culto de Javé. E isso pode ter levado ao fechamento de alguns templos que foram considerados ilegais, por assim dizer, né? Contra essa
nova ortodoxia, essa ortodoxia estabelecida por aquele rei, essa ortodoxia favorecida, inclusive militarmente, financeiramente, politicamente, por aquele rei. Então, pode ter sido num contexto desse, inclusive os arqueólogos que participaram dessa escavação, né, dessa interpretação mais recente desse sítio arqueológico, apontaram esse templo como sendo ali, tendo sido fechado por volta da época de Ezequias. Então, pode ser que esses reis de fato tenham fechado esses templos e os sacerdotes que atuavam nesses templos, para impedir esse templo de ser destruído, de ser totalmente varrido, eles fecharam o templo antes, o que explicaria o fato dos objetos estarem tão organizados ali, da Macebá, que é o centro ali, o objeto principal que representa a presença do Deus, ter sido colocado deitadinho e coberto de terra, como a gente também encontra no templo de Arad, né, que também é um templo paralelo, né, por assim dizer, que tem inclusive 3 estelas, né? Geralmente as imagens aparecem com 2, e a gente encontra essa imagem do Santo dos Santos do Templo de Arad, que tem 2 estelas, né, levantadas aqui. Eram 3 originalmente, né? Elas foram encontradas deitadas, elas não estavam in situ, assim, elas não estavam no local quando foi escavado, elas não estavam dessa forma. Depois é que 2 delas foram erguidas, mas eram 3 que estavam deitadas e protegidas, cobertas de terra, e a gente tem 2 mini altares, ou talvez incensórios aqui, incensários, né? Algum tipo de estrutura também para levantar esses aromas agradáveis para os deuses, e nesse caso são 2, um maior e um menor. Então tem alguns que interpretam isso como o templo de Arad sendo um templo para Yahvé e Asherá, mas também não é tão certo assim. Mas de qualquer forma, a gente tem um templo, um altar de 4 chifres, né, que é uma estrutura muito comum no Levante ali, um altar em Tel-Dan, ao norte, né, na região de Israel, que funcionou inclusive depois da dominação assíria. Então a gente tem vários e vários templos, vários e vários outros lugares culticos que foram descobertos arqueologicamente, para além do templo central de Jerusalém. De novo, isso a Bíblia mesmo admite, né, a existência desses locais, mas condena esses locais, né? Então, assim, não é exatamente uma descoberta revolucionária no sentido de mudar tudo que a gente pensava saber sobre aquele contexto, mas é uma descoberta importantíssima porque ela traz novas informações, né, dá mais dados para a gente fundamentar nossa compreensão sobre o passado, e também dá essa dimensão bastante concreta de que a experiência religiosa real, né, das pessoas reais que viveram naquela região de Judá e Israel era algo muito complexo e diverso, não só com muitos outros templos e locais de adoração de Javé, além do Templo de Jerusalém, mas também até locais de adoração de outros deuses, né? Deuses cananeus, deuses de regiões mais distantes, deuses domésticos, ancestrais, etc., que aparecem abundantemente em escavações como essa que a gente analisou aqui. Depois a gente pode até fazer outros vídeos sobre essa religião do antigo Israel baseada, né, nas evidências arqueológicas. Tem muitas coisas, né, muitos sítios interessantes que a gente pode investigar aqui no canal, mas por enquanto, né, é isso. Eu vou deixar o link para esse artigo que a gente analisou aqui aí na descrição do vídeo, e também vou deixar algumas referências acadêmicas, como sempre, aí sobre o tema, para quem quiser se aprofundar. Mas é isso, muito obrigado, como sempre, por assistir, e até o próximo vídeo. Falou!